O título da nossa mensagem é Uma Igreja Divertida pelo Seu Descuido. E o texto, Apocalipse 2, versículo 1 ao 7. Oi? Não, Apocalipse. É, Apocalipse. E assim diz o texto: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Queridos, muitas vezes nós enfrentamos mudanças. Acontece muito em nossas vidas. E quando isto vem a ocorrer, ao mudarmos, nós precisamos ter sensível percepção para podermos discernir se para aquilo que vamos mudar é algo que nos será bom, é algo que nos vai trazer proveito, que será positivo. E por vezes precisamos mudar de igreja. No entanto, precisamos avaliar bem a igreja que estamos nos propondo a mudar. Infelizmente, muitas vezes nós somos enganados pelos nossos olhos, pois as aparências, de fato, enganam. Ocorre que podemos ser enganados quanto à grandiosidade de um templo. Podemos ser enganados também pela a grande e numerosa membresia desta igreja. Entendendo que aqui se trata de uma igreja vívida na palavra e que tem completa submissão ao senhorio de Cristo e também, e evidentemente, ao seu evangelho. Contudo, é na verdade muitas vezes um templo gigantesco, contudo, está habitado por muitas pedras mortas. Por outro lado, existem templos simples, existem templos sem qualquer suntuosidade, sem qualquer luxo, sem nenhuma ostentação, mas tem lá em seus interiores pedras vivas que caminham em fé sob o amor da palavra e devoção a nosso Senhor Jesus Cristo. Não à toa nosso Senhor Jesus Cristo envia uma carta a uma igreja chamada Laodiceia, chamando bem a atenção, quando ele fala lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, o seguinte: aquela igreja, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Queridos, uma igreja, pelo seu ser exterior, ela parece ser forte, ela parece ser muito rica. Entretanto, ela pode ser mais uma Laodiceia da vida. Ou seja, embora tenha riquezas, mas é pobre. Embora pareça forte, mas é completamente miserável e carente de compaixão.
Ocorre que não temos a capacidade, nós, seres humanos, pobres seres humanos, nós não temos a capacidade sublime da onisciência de Jesus, que pode sondar, como Patrícia agora leu, o Salmo 139, que pode sondar e saber qual é o verdadeiro estado de uma igreja, quem de fato é aquela igreja, o que faz aquela igreja. Pois a suntuosidade das riquezas de uma igreja, ela em absoluto, ela não vai cegar e enganar a capacidade de nosso Senhor em conhecer todas as coisas. Ele sabe de tudo. E nosso Senhor Jesus Cristo, através das suas cartas, no caso as 7, essas cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia, aqui constada no livro de Apocalipse, ela quer mostrar às comunidades cristãs espalhadas em todo o mundo quem de fato elas são. Ela quer que as comunidades cristãs, as igrejas cristãs espalhadas em todo o globo terrestre, elas possam, através dessas cartas, fazer um raio-x de si próprias. Nosso Senhor quer que essas igrejas, todas essas igrejas, ouçam estas mensagens a fim de se auto-examinarem. E a igreja Efésia, ou seja, a igreja lá de Éfeso, a igreja Efésia, ela tinha muitas atividades. Ela trabalhava afincamente e ela era muito perseverante. Contudo, algo era contra ela, pois faltava-lhe, sabe o que? Amor por Jesus. Não adianta, queridos, nós sermos cheios de atividades, agindo como robôs. O Senhor, queridos, o Senhor não recebe trabalho por trabalho. O que agrada ao Senhor é o que fazemos por Ele. Mas o motivo que nos impulsiona a fazer, a saber, o amor grato de Jesus, é isso que de fato enche o coração do Senhor de alegria. Nós podemos fazer muitas coisas, mas com qual motivo? O que é que nos motiva? O que alegra o coração do Senhor é quando nós fazemos, e isso é motivado por amor a Ele. A igreja de Éfeso era muitíssimo ativa. Ela tinha normas espirituais. Ela não tolerava homens maus. Ela não dava ouvidos a falsos profetas. Ela era perseverante em meio às dificuldades que enfrentou, e enfrentou inúmeras. Olhando com nossos olhos humanos, quando percebemos isso aqui sobre a igreja de Éfeso, com toda certeza, pelo nosso entendimento completamente humano, podemos dizer aqui era uma igreja, de fato era uma igreja em tanto e tanto. Aos nossos olhos diríamos de imediato: poxa, que ministério bem sucedido. Poderíamos inclusive relacionar muitas igrejas de hoje como semelhantes a essa igreja Efésia, a igreja de Éfeso. Igrejas muito ativas, igrejas com seus obreiros cansados, igreja com suas programações das mais variadas possíveis. No entanto, o nosso Senhor Jesus Cristo, que habita no meio das igrejas, sabia onde errava a igreja de Éfeso e aonde estão errando essas igrejas. E o erro estava, sabe em quê? A igreja abandonou seu primeiro amor. De fato, ela não perdeu, mas ela abandonou. Jeremias, no capítulo 2, versículo 2. Aliás, você pode abrir sua Bíblia em Jeremias. Se você já tiver com ela aí, me avisa.
capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Conseguiram achar? Amém. No versículo 2 até o 13, veja o que diz. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem, se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez, repito, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantam-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. A igreja é a noiva de Cristo, queridos. Cristo a desposou. Ela é sua esposa. Nós devemos ter cuidado. Cuidado, visto que muitos casamentos têm perdido seu sentido. Isto porque os casais deixaram seu amor esfriar. Por vezes nos tornamos como Marta, que nos preocupamos tanto com o trabalho que esquecemos de amar a Cristo. O trabalho não substitui o amor. E queridos, Jesus tem muito mais interesse pelo que fazemos com Ele do que o que fazemos por Ele. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. A igreja de Cristo é composta por indivíduos que um dia foram amados de forma imerecida e assim tornaram-se seres espirituais capazes de discernir a vontade do dono da igreja. Queridos, que como pedras vivas desta igreja possamos ouvir a mensagem do Senhor a nós e assim venhamos nos examinar a fim de aplicar esta mensagem em nossa vida, detectando aonde estamos falhando. Se no primeiro amor, se é lá que a Ele voltemos, para repetirmos as mesmas obras que antes fazíamos. Quais obras? Quais obras? Aquelas obras, Roberto, Ivone, Patrícias, Janderson, Micael, Edson,
Cacau, Filipe, aquelas obras que eram marcadas com o amor de Cristo e com amor por Cristo. Vamos ler o versículo número 1 mais uma vez. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. A igreja de Éfeso teve pastores de destaque e de grande importância na obra do reino do céu. A igreja de Éfeso foi pastorada por Paulo, a igreja de Éfeso foi pastorada por Timóteo e pelo próprio João, autor deste livro. Contudo, nosso Senhor inicia sua carta deixando absolutamente claro que estes homens são somente homens os quais estão sob a sua batuta, sob o seu comando, e que seu ministério está completamente no controle da sua poderosa mão. E muitas vezes existem igrejas que esquecem que o grande sumo pastor da igreja é Cristo. No mais o resto são somente pastores e mestres, ou seja, são aqueles bichinhos de Jacó, os vermezinhos de Jacó que Deus levantou pela sua soberana vontade e concedeu a estes, comissionando-os para cuidar da igreja que é dele, de Cristo. Portanto, dando a ele da mesma forma, ele também pode tomar. Da mesma forma que ele dá, que ele levanta um pastor em sua igreja, ele o tira. Existem muitas igrejas que precisam atentar que somente devem adorar a Deus e não o pastor. Muitas, inúmeras. E Jesus diz ao anjo da igreja em Éfeso: queridos, ao tempo que o Senhor chama, ao tempo que o Senhor comissiona homens ao pastoreio, Ele também os responsabiliza àquilo a que eles foram comissionados, ou seja, a pastorear o rebanho que é de Cristo. Pois o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Ele afirmou que Ele dá esse comissionamento, Ele dá esse privilégio a pobres, miseráveis pecadores, o privilégio de pastorear o seu rebanho. Ele diz que dá, mas Ele diz: olha, a quem muito eu dou, muito eu cobro. Portanto, o anjo da igreja a quem nosso Senhor envia em primeira mão esta carta é o pastor da igreja de Éfeso. E evidentemente aos pastores espalhados, líderes de variadas igrejas em todo o mundo. A igreja vai de cara endereçada a ele. Pode olhar aqui no texto ele dizendo você, ele não diz vocês. Dessa forma, Jesus apresenta-se à sua igreja para passar-lhe sua mensagem. Porém, ele enfatiza, digo mais uma vez, que o endereçamento da mesma é para o pastor a quem ele comissionou. É claro que tal advertência não é só para o pastor. A mensagem não é só para o anjo da igreja, mas para todos quanto fazem a igreja, inclusive e em especial o pastor. Contudo, queridos, o pastor, ele deve ser advertido, mas ao ser advertido por esta mensagem, ele a recebe, e com essa mensagem ele tem a responsabilidade, o dever de não se omitir e advertir também a igreja que é de Cristo. Aqui é a igreja que ele foi comissionado a cuidar, sabendo ele que quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu lhe avisei,
Eu lhe adverti. Por que você não advertiu, minha igreja? Por que você foi omisso? Por que você ficou calado? Por que você não disse nada? Por que você está vendo o que está errado e não fala absolutamente nada? Ei, pastorzinho, ei, vermezinho de Jacó, você está errado. Abra o olho. A quem muito eu dou, muito eu cobro. Então Jesus inicia sua mensagem, lembrando que está no meio da igreja e que anda em meio aos candeeiros. Candeeiros que quem acendeu? Ele mesmo. Com quem? Quando ele habita com seu Espírito Santo na vida dessas pessoas que tem que ser candeeiros nesse mundo em trevas. E um candeeiro, ele faz o quê? Ele ilumina. Então os candeeiros têm que ser luz em meio às trevas. E a igreja precisa entender isto. Entender que Jesus vive e está no meio da igreja e andando com a igreja. Parece ultimamente, cada vez mais é assim, que a igreja, sabendo que Jesus subiu aos céus, pensa que ele ficou por lá mesmo. Pensa que ele não está aqui. E eu volto de novo à exortação de Micaela aqui, e que deveria ter sempre isso. Aliás, não deveria. Chamar a atenção que nós viemos aqui porque Cristo está aqui nesse lugar. E Ele está aqui para ser cultuado. Ele está aqui para ser adorado. Nós não viemos aqui para conversar. Nós não viemos aqui para lanchar. Nós não viemos aqui para bater papo. Nós não viemos aqui para paquerar. Nós viemos aqui para namorar. Nós viemos aqui para adorar a Cristo. De outra forma, perde-se o sentido do culto. Mas parece que a igreja, porque Jesus subiu aos céus, pensa, não, ele não está aqui, ele está lá agora só intercedendo por nós. É a gente mandando pedido e ele intercedendo, é a gente mandando pedido e ele falando com o papai, para papai mandar. Parece que nós, igreja de Cristo, esquecemos os atributos reais de Deus, divinos de Deus. Queridos, a igreja é sua e esta igreja está com Ele e Ele está com ela. Ele disse, estarei com vós até o fim. A igreja só se sustenta porque Cristo está com a igreja. A igreja só não fecha as portas porque Cristo está com ela. A igreja é sustentada por Ele. E dele a igreja não pode ser separada. Pois ninguém pode separar a igreja dele. E Ele é quem dá a vida eterna à igreja. Somos suas ovelhas eternas. E ninguém pode nos arrancar de sua mão. Ele diz isso lá em João, no capítulo 10, no versículo 28 e 29. Jesus estará sempre com sua igreja, a fim de protegê-la. Mas a fim de encorajá-la também. Mas não esqueça que também Ele está com a igreja a fim de repreendê-la, para que a sua igreja reconheça o seu erro, reconheça onde caiu, se arrependa, confesse os seus pecados e peça perdão e alcance o perdão do Senhor. Os versículos 2 ao 3 e o 6 diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Versículo 3: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. E o versículo 6 agora diz: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio.
Jesus começa aqui sua mensagem expondo coisas que favorecem a igreja, ou seja, ele começa aqui com elogios de aprovação àquela igreja. Aqui o Senhor está elogiando aquilo que ele aprova. E assim são as palavras de Jesus: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Aqui trata de uma igreja operante, uma igreja completamente ativa, uma igreja que servia com muito trabalho. Muito por certo, uma igreja com um cronograma de atividades extenso. Na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim: conheço o teu labor. E esse termo, labor, tem um significado de um trabalho acima da média, ou seja, de um trabalho exaustivo. Como também a versão que lemos, trabalho árduo, explica muito bem isso. É um trabalho árduo, não é fácil. Portanto, era uma igreja que se sacrificava, era uma igreja que pagava um preço para servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja, a igreja de Éfeso, os cristãos nela, os cristãos se envolviam com a obra. Eles não ficavam de forma preguiçosa, só olhando os outros trabalhar sem absolutamente nada a fazer. Era uma igreja altruísta, ou seja, ela não era egoísta. Ela se preocupava com o interesse dos outros. E foi por meio desta igreja que o evangelho espalhou-se por toda a Ásia. E além de Jesus reconhecer que a igreja de Éfeso trabalhava arduamente, ele também afirma que conhecia a sua perseverança. E perseverança aqui tem o significado de quem não desiste, ou seja, aquele que resiste, ainda que sob dificuldades, ainda que sob batalhas, ainda que sob tribulações, ainda que sob toda a perseguição do Império Romano, ainda que debaixo da chibata, ainda que debaixo do fio da espada, mas ela perseverava, ela continuava, ela não desistia, ela resistia. Na igreja de hoje tem muito cristão querendo salvação, sem conversão, não tem como. Eu quero ser salvo, mas nunca se converteu. Tem muito cristão, ou dito cristão, que quer a coroa da glória, mas não quer carregar a sua cruz todos os dias. Muitas igrejas de hoje buscam reconhecimento do mundo, e não lá no céu. O apóstolo João, na sua segunda carta, no capítulo 1, só tem esse capítulo, versículo 9 ao 11, diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Você já viu o que é dar ouvido a falso profeta? Você vê o que o Senhor está dizendo em sua palavra? Ele diz: olha, se você dá ouvidos a falsos profetas, se você os recebe, se você os tem como homens de Deus, como pregadores do Evangelho, você está se igualando a eles. Você é participante das suas obras malignas. O apóstolo João, autor do livro de Apocalipse,
em suas cartas, já havia advertido exaustivamente sobre os falsos profetas. E quanto a isso, a igreja de Éfeso fez o dever de casa corretamente. Pois com zeloso cuidado, ele verificava os ministros e pregadores que vinham a ela pregar. Quando subia no púlpito, eles examinavam. E também quanto a isso, nosso Senhor fez elogio àquela igreja. E conheceu o seu empenho em ter esse cuidado. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz por meio de João em Apocalipse: sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. O apóstolo advertiu também a igreja de Éfeso quanto a estes falsos profetas, o apóstolo Paulo. Ele advertiu que eles apareceriam de fora, veriam de fora, mas também iriam aqueles que iam surgir de dentro da igreja. Está lá, ele adverte isso em Atos 20, versículo 28 ao 31. E o Senhor elogia aquela igreja. Ele disse: você não tolera homens maus. Ele diz ao pastor daquela igreja: você não tolera esses homens maus. Você pôs à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Você descobriu que eles eram impostores. Muito bem. Apóstolos impostores, como tem muitos por aí. Agora há pouco, no bairro aqui perto, ali perto da Promac, vai ter uma conferência só de apóstolos. Agora estão com medo de botar até no cartaz que é apóstolo. Então lá, só o nome deles. Mas cada um, se você for no ministério, eu tive o cuidado de saber quem eram todos eles. Todos apóstolo fulano de tal, apóstolo fulano de tal e apóstolo fulano de tal. Agora vai quem quer. Jesus aqui elogia essa igreja. Eu fico imaginando Jesus, depois de advertir as suas ovelhas sobre isso. Ele fez isso durante todos os seus evangelhos. Ele falou sobre ladrões, salteadores, ele falou sobre hipócritas, ele falou sobre tudo isso. Ele falou em Mateus 24 sobre a apostasia. Ele falou sobre todas essas coisas. Ele chamou a atenção, e não só bastasse isso, ele diz: agora é com você, Paulo, agora é com você, João, agora é com você, Judas, advirta o meu povo sobre os falsos profetas. E eu fico imaginando Jesus, depois de lavar com seu sangue precioso, através de um evangelho puro, através de um evangelho verdadeiro, poderoso para salvar, e aí ele vê suas ovelhas, já que foram advertidas, que recebem uma palavra genuína, indo para igrejas aonde a apostasia impera, aonde as heresias é a palavra, aonde o evangelho é falso. Avalie a tristeza desse pastor. Reflete também na tristeza dos vermezinhos de Jacó que estão aqui também na terra, dos pastorzinhos que ele subiu, que ele levantou. Ele esforçasse, fazer o puro evangelho ser exposto, fazer o evangelho chegar aos ouvidos das ovelhas de Cristo, porque isso é a responsabilidade dele. De outra forma, se ele não fizer isso, ele será cobrado. E aí ele faz todas essas coisas, e as ovelhas saem por aí cortando o caminho e batendo nas portas dos falsos profetas. Vocês já ouviram falar na Assembleia Vitória em Cristo? Já? Assembleia de Deus, Vitória em Cristo? Nunca ouviram falar do famoso Silas Malafaia?
Ele abriu em Campina Grande. Pastor André Vilar, da Presbiteriana, ele disse que, olha, um bocado da Presbiteriana foi para lá. Tem que gostar. Teve uns que disseram, não, pastor, eu estou indo para lá, sabe por quê? Porque a sua igreja, as cadeiras são assim de plástico. São desconfortáveis, lá é acolchoado. Teve. E se for aqui, meu Deus do céu? Então, só tem um banheiro. Então aqui está o cuidado importantíssimo que as igrejas devem ter, que é estar atenta quanto aos falsos mestres e profetas e por fim rejeitá-los, a fim de não serem coniventes e colaboradores com a obra de Satanás. É o que o Senhor afirma: não receba. O grande problema é que tudo que vem no nome de Deus a gente está recebendo. Jesus diz conhecer também que a igreja de Éfeso, ela não tolera a imoralidade e a depravação. Veja o que Jesus diz: mas há uma coisa a seu favor. Esse é o versículo 6. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como também eu as odeio. A igreja de Éfeso buscava discernir os espíritos, assim como o apóstolo João admoestou em 1 João, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6, ele diz: olha, discirna, peça discernimento, olha, confira, verifique se de fato são espíritos, se é Espírito Santo de Deus ou se é espírito do diabo. Aquela igreja, ela nem suportava heresia e tampouco o pecado moral. Os nicolaítas eram uma seita que deturpava o evangelho, apresentava um cristianismo falso, apresentava o liberalismo, o famoso liberalismo teológico. Ela pregava um evangelho frouxo e liberal, que nada exigia, que nada proibia, o que vale é ter prazer. E o sexo para estes dessa seita era algo banalizado. Nada havia de mais quanto ao sexo antes e fora do casamento. Contudo, queridos, a igreja de Éfeso odiou de forma ferrenha tal doutrina. Ela repudiou. E aqui está um exemplo para nós, como igreja de hoje, para seguir este exemplo. Os professos cristãos de hoje querem viver experiências emocionais e não a verdade. Querem viver emoções, mas não querem viver a verdade. A palavra não baixa como revelação de Deus à sua igreja. Querem movimentos, querem emocionalismo, misticismo, sonhos, visões e tudo mais. Porém não querem parar para ler, não querem parar para estudar, não querem parar para refletir e de fato buscar as verdades das grandezas de Deus. Os crentes são preguiçosos. Preferem muito mais testemunhos que são hoje, mas não são amanhã, podem não ser amanhã, do que a exposição das Escrituras Sagradas, que é hoje e eternamente. Eu fiquei feliz quando um colega meu me chamou para ministrar numa conferência que ele vai fazer. Aliás, ele cancelou um cursilho e disse: pastor, eu preciso dar um time com isso. O oba-oba está grande. E eu quero ministrar sobre a importância da palavra de Deus. Eu vou fazer uma conferência, eu agora não me lembro o nome da conferência. E eu queria lhe chamar para o senhor abrir essa conferência. Olha, eu fiquei irradiante de alegria porque eu conheço. É um homem de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, é um homem honesto, íntegro, mas ele estava navegando por um caminho que lhe trouxe problemas. Graças a Deus, ele está vendo isso.
O evangelho da cruz tem sido rebaixado por muitas igrejas a nada diante do evangelho de curas e milagres. Portanto, não querem Deus, mas querem as bênçãos de Deus. Infelizmente, a igreja de hoje quase que totalmente perdeu o compromisso com a verdade. Os púlpitos não se submetem mais ao senhorio da palavra, não, mas se submetem ao público ouvinte, ou seja, à clientela. O que é que eles querem ouvir? É isso que eu vou falar. Eu quero que eles voltem de novo. Não se fala o que a palavra diz, mas o que as pessoas querem ouvir, visto que é isso que agrada, é isso que dá ibope. E devido à preguiça de estudar a palavra, pois o povo sofre de um fastio da palavra, das escrituras. Tudo quanto é apresentado a este povo como sendo de Deus, sem na verdade ser, eles engolem. Botam na boca, mastigam e depois dá uma disenteria que só a graça. E a disenteria é mostrada, sabe como? Pela imaturidade, pela criancice e pela falta de crescimento. Porque há muitos cristãos que poderiam estar pregando, há muitos cristãos que poderiam estar ensinando, mas ainda não fazem, pois vivem como crianças tolas, sendo levadas por todo o vento de doutrina. Alan está aí? É que eu vou falar de você e queria falar olhando para você mesmo. Mas depois você não me vê que eu estou falando por trás. Entre uma parada eu pensei também, mas logo desisti. Logo de imediato, praticamente. De dar uma parada também e suspender também o discipulado. Mas aí me veio à memória alguns irmãos. Entre eles Evaldo, que vem lá de dentro do Ernesto Gás. Ele pega muitas vezes seu ônibus, vem para cá. E me lembrei desse cidadão que muitas vezes eu disse: irmão, posso falar? Crente há 10 anos, ou quase 10 anos. Esse meu irmão, era para você estar com um pequeno grupo na sua casa. Era para você já estar lá proclamando o Evangelho. 10 anos, meu irmão. Vamos cuidar da vida. Isso foi no começo desse ano, salvo engano. E aí ele tem visto. E quinta-feira retrasada eu fui para Campina Grande e não teve. E eu dei um bolo nele. Mas depois disso eu tenho um crédito com você. E isso me fez retroceder na minha decisão. Aliás, eu não tinha decidido ainda, só pensar. Pelo crescimento deles, pelo crescimento dos jovens também nas parábolas, ou pelo menos pela influência de alguns, ou pela a motivação de alguns, e esperando que os outros que estão sendo motivados motivem também os demais que não estão. Então isso me fez voltar atrás. Mas o fato é esse: pelo fastio da palavra de Deus, muitos crentes já poderiam estar pregando, já poderiam estar liderando grupos, pequenos grupos de estudo, já poderiam estar fazendo muitas coisas, já poderiam estar dando aula dentro do discipulado, mas não estão porque tem fastio, preguiça. E aí vão viver como eu voltei a dizer há pouco, sendo levado como crianças, de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Estes não tiram da boca o sobrenatural de Deus, contudo desprezam a palavra, que é o poder de Deus para salvar. E o versículo 4: contra você, porém, tenho visto, você abandonou o seu primeiro amor.
Senhor falou de coisas que ele aprovava, agora está aqui a desaprovação. Por amor ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Éfeso suportou tribulações e adversidades. Foi perseverante, trabalhando afincamente sem desistir. Entretanto, o Senhor tinha uma acusação contra a igreja efésia, pois ela tinha abandonado o que? O primeiro amor. Era uma igreja envolvida com o trabalho da obra, era uma igreja com disposição de sacrificar-se, mas havia um problema sério, um problema amoroso. Ela tinha abandonado o seu primeiro amor. Como falei, não o perderam, mas abandonaram. Tinha no seu currículos obras, sacrifício, tinha em seu currículo abnegação, doutrina, tinha em seu currículo missão a duas mãos, tinha em seu currículo sumé, tinha em seu currículo isso, tinha em seu currículo aquilo, tinha em seu currículo projeto Bom Samaritano, tinha em seu currículo discipulado, tinha em seu currículo todas essas coisas. Contudo, todas essas coisas não eram realizadas por amor a Cristo. Fazer as coisas para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é de fato muito, mas muito importante. Mas se não forem motivadas por um amor grato a Ele, é sem importância. A igreja de Éfeso estava com a chama da paixão arrefecida, ou seja, esfriada. O entusiasmo ardente e desejoso de dispor-se em favor da obra do seu Salvador havia desaparecido. Continuavam firmes sim na doutrina, continuavam firmes na obra, porém o verdadeiro motivo de toda adoração não se fazia presente. O amor ao dono da igreja. Num casamento, repare muito bem esse exemplo. Num casamento pode haver fidelidade mútua, um ser fiel ao outro, sem contudo ter um amor vivo e ardente. São fiéis, não se traem, mas não se amam. E de fato é uma grande verdade que o amor num casamento também, no decorrer de muitos anos, o que é que acontece? Ele amadurece, ele se fundamenta mais, ele fica mais sólido, mais consistente e até mais valoroso. Porém, queridos, a paixão ardente da lua de mel não pode esfriar. Pois quando o marido e a esposa começam a não dar mais um valor ao outro, é sinal de grande perigo. É sinal de perigo, perigo que o casamento está prestes a morrer. E a igreja efésia estava exatamente assim. Era fiel, era lutadora, era perseverante, mas não fazia tais coisas motivadas pelo amor de Cristo. Ia para o Superbox, mas ia porque tem que ir. Ia porque já está no script, mas não por amor a Cristo. Vinha para o culto, vinha porque eu tenho que ir. Afinal de contas, como é que eu faço? Pelo menos um na semana eu tenho que vir. Mas não vinha por amor a Cristo. Se pregava, um pastor amigo meu, olha, um excelente pregador, outro dia ele me confessou isso. Ele: pastor, ore por mim, porque eu estou perdendo a essência do primeiro amor. Eu prego, Deus me usa, Deus fala às pessoas, mas eu estou no automático. Estou parecendo um robô. Não tem paixão no meu coração. Eu vi um texto do pastor Luciano Subirá,
em que ele conta uma experiência dele. Ele diz que após já muitos anos de casado, ele segue ao supermercado fazer algumas comprinhas, pequenas compras de 1 ou 2 dias, e levava pouco dinheiro. Na verdade, tinha pouco dinheiro, ou pelo menos naquele momento. E após comprar, fazer suas comprinhas, ele passa no caixa e recebe o troco, alguns trocados, poucos. E ele olha para uma estante de chocolates e diz: esse dinheiro dá para comprar quantos chocolates? Aí ele diz: olha, desse só dá um, daquele, agora desse aqui dá 3. Ele diz: pronto, vou levar para minha esposa e para os meus 2 filhos. Era batom. E ele, quando conheceu a sua esposa, ele dava chocolate da Copenhague. Ocorre quando ele chega em casa, entrega os 2 batons a seus filhos, foi uma festa. Já desenrolaram, comeram o chocolate, e quando ele entrega o batom à sua esposa, ela diz: que decadência. E ele diz: por que tu está dizendo isso, mulher? Eu me lembro que você me dava Copenhague. Os anos passaram, você começou a me dar chocolate Nestlé, depois bombons sortidos da Garoto, e agora batom. Que decadência. O que foi? Seu amor por mim esfriou? Você não me ama da mesma forma que me amava no início? Assim está a igreja de Éfeso. E assim estão muitas igrejas. Será que você se enquadra nela? Você até tem feito muitas coisas, mas não por amor. O que você tem dado não é da Copenhague, é do batom Garoto. É chocolate do mesmo jeito, vai qualquer um. Por outro lado, nossa ortodoxia, ou seja, as nossas questões de conhecimento teológicos, a nossa doutrina e o trabalho também, muitas vezes essas duas coisas nos levam a apagar a chama ardente do primeiro amor. Quando não uma, a outra, ou então ambas. Por vezes nos dedicamos a essa ortodoxia, ou seja, nos colocamos fiéis à teologia bíblica, à palavra, estudamos. Contudo, nossos corações estão frios, secos, quanto à paixão consequente do nosso primeiro amor. As perseguições e excessivas lutas também podem atingir o amor apaixonante por Cristo. Ou seja, nós estamos preocupados com o trabalho, nós estamos preocupados com essas dificuldades, nós estamos focados só nisso, nós estamos focados somente no serviço, nós estamos vivendo as marcas da vida. E essas questões nos levam a não querer estar, sabe com quem? Com quem deveríamos mais anelar estar, com Jesus. Temos zelo por muitas coisas, mas tudo muito frio e sem paixão. Os fariseus eram assim. Eles mostravam-se zelosos e cuidadosos com as questões religiosas.
Eles cumpriam os ritos sagrados. Não, a ceia do Senhor tem que ser bem bonita. Não, hoje é a ceia do Senhor. Hoje eu vou para a igreja porque eu tenho que cear. Ou seja, vem para aqui, participa daquele rito. Somente um rito e nada mais não significa absolutamente, não enche seu coração de alegria, não enche seu coração de paixão, de amor por este momento que simboliza o amor que foi derramado sobre sua vida. É só um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. E nada mais. E vamos cantar 2 hinos e vamos embora para casa. E está tudo certo. Eles cumpriam seus ritos sagrados. Mas em seus corações não existia amor. Eram secos como desertos e frios como uma barra de gelo. E assim tem muita gente dentro da igreja. Nós conhecemos muitas coisas de Deus, porém não há desejo de comunhão experiencial com Deus. Dizemos com todas as letras que Ele é soberano. Dizemos com todas as letras que Ele é o Todo-Poderoso. Por outro lado, agimos de forma rebelde. Agimos como Jonas. Replicamos a sua palavra. A palavra diz, vai, e nós não vamos. Replicamos a sua ordem. Num ato de pura, sabe o que? Rebeldia. Você não fazer o que Deus manda fazer, ei, é pecado. Não é pecado só tomar cachaça, não. Não é pecado só assistir vídeo pornô, não. Não é pecado só estar ficando com um e com o outro, não. Não é pecado só andar nu ou nua, não. Pecado é tudo, é fazer tudo quanto é contrário à vontade de Deus. E o Deus das nossas vidas, Ele tem nos dado muitas ordens. E você tem obedecido? E se tem obedecido por amor a Ele? Ou tem obedecido com a cara feia, zangado, zangada, chateado, pesado? Muitos cristãos conhecem a verdade, porém é conhecimento morto que não surte efeito nenhum. É cheio de teologia. Mas nada surte, nada vem, nada frutifica, nada, absolutamente nada. Vem com toda sorte de conversa, porque a escatologia, porque papapá, porque PPP, porque a predestinação, porque o livre-arbítrio, porque assim, porque em Gênesis foi desse jeito. Não, porque as ruas vão ser de pedra, não vão. Mas não tem amor a Cristo. Será que a gente vai se conhecer quando estiver no céu? Será que não vai? Poxa! Eu quero saber se eu estou no céu. Aleluia. E antes de ir para o céu, eu quero saber se eu estou fazendo a vontade de Deus. E se estou fazendo, eu quero saber se eu estou fazendo por amor e não por obrigação. Há muitos desses cheios de teologia que são capazes, se levantam contra os falsos profetas, sofrem a luta por conta do verdadeiro evangelho. Mas este mesmo evangelho que eles tanto defendem não mexe nos seus corações. São gélidos, frios, não amam. As heresias e os heréticos são ferozmente combatidos por eles, mas as escrituras não enchem sua alma de paixão ao ponto de apertar seu coração. Quem se lembra quando estava apaixonado? Ou quando você está bem apaixonado, melhor dizendo? Não tem hora que o coração dá aquela fisgada? Dá aquele apertada? Assim é a nossa paixão por Cristo. Tem que dar aquele apertozinho no coração, aquele apertozinho gostoso. O pastor Warren Wiersbe, ele disse que os cristãos de Éfeso estavam tão preocupados quanto a separação do mundo,
com as questões do mundo, que se esqueceram de adorar a Deus em espírito e em verdade. E assim estão as igrejas, muitas delas, preocupadas com isso, com aquilo, para lá. Preocupado se crente vai para o carnaval ou não. Se for é porque não é crente, meu irmão. Desse jeito. Se é menina e está andando nos braços dos meninos, é porque é piriguete, mas crente não é. Desse jeito. E se for menino que faz a mesma coisa, é cabra de peia. Agora cristão não é. E às vezes a gente fica focado nisso e esquece, sabe o quê? De amar a Deus. De fazer as coisas, se importar com aquilo que importa. O trabalho da igreja, queridos, é importante, na verdade é bíblico. Não contaminar-se com o mundo também é uma ordem do Senhor. Ele diz: olha, não se amoldem, não sejam parecidos com eles, vocês têm que ser a diferença. É ordem do Senhor. Mas nada disso substitui o fervor da nossa fé, a paixão pelo nosso Salvador, o amor grato ao Deus autor do projeto de salvação de nossas vidas. Glória a Deus. Trabalho, doutrina, perseverança agrada a Deus, sim, mas sem amor é como um sino que bate, que retine, e o som não diz nada. Os efésios precisavam se lembrar dos dias benditos do passado, quando davam seus primeiros passos na fé. Eles precisavam se arrepender da perda do primeiro amor, e assim passar a fazer a obra com paixão que evidenciava o cristianismo que eles tinham. Versículos 5 e 7. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do seu lugar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui estão, segundo Jesus, os passos que devem seguir aqueles que perderam o primeiro amor, para então recuperá-lo. Primeiro, lembrar, e não só lembrar, mas nunca mais esquecer, e continuar lembrando sempre o que foi perdido, e assim passe a ter desejo ardente de ter comunhão íntima com o Senhor. Se você não quiser perder o seu primeiro amor, você tem que estar sempre lembrando o seguinte: quem era você? Quem é você hoje? Onde é que tu estava, Alain, caba de pé? E tu, careca? E tu, Felipe? Onde é que tu estava no passado? E onde tu está hoje? É algo que nós não podemos nos esquecer. É do amor pelo qual nós somos amados merecidamente. É só quando nós olhamos para esse amor é que nós não vamos nunca abandonar o nosso primeiro amor. A todo momento estaremos apaixonados pelo Senhor, o Deus da nossa salvação. Segundo passo, é preciso, após entender isso, agora se arrepender. Se arrepender. Arrepender de onde caiu. E arrependimento, queridos, envolve mudança, transformação, mudança de mente. Agora é outro rumo, é outro caminho. E é claro que em meio a esse arrependimento é preciso confessar aonde caiu. Ou seja, confessar onde pecou.
Mas não pequei. Eu só abandonei o primeiro amor. E você quer pecado pior do que isso? Pior do que esse, só você não crê em Jesus Cristo. E o terceiro passo, lembrando, arrependendo-se, confessando, e agora voltar ao hábito da prática das obras que fazia no início de tudo. Tu lembra o que tu fazia no início de tudo? Tu lembra que tu tinha tempo? Tu lembra que tu tinha prazer em fazer as coisas para Deus? Tu lembra que tu subia e descia a ladeira? Tu lembra que não tinha, para você era só reta, não tinha ladeira, não tinha subida nem descida? Se for para fazer a obra do Senhor, que eu sou apaixonado. Então volte a essa prática. Vocês novos convertidos, você que está sentando aí, você e seu vizinho, não esqueça desse momento. Não esqueça do seu primeiro amor. Não esqueça Juradê. Não esqueça Marco. Não esqueça nenhum de vocês novo convertidos. Não caia nessa esparrela que é a igreja de Éfeso e muitas outras igrejas têm caído. Submeta-se agora a servir em obediência, mas com verdadeira adoração. Ministério de louvor, por favor. A igreja de Éfeso, ela teve o privilégio de ter verdadeiros pastores comprometidos com a obra e com as escrituras sagradas. As palavras lhe foi dada corretamente, ou seja, Éfeso foi iluminada, contudo estava por perder a luz. Jesus disse: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Vamos prestar bem atenção no que significa isso, ok, Gabi? Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Uma igreja, ela pode ter a única e certa doutrina, e é o que ela deve ter, uma única e a certa. Ela não deve ter outra. No entanto, uma igreja que perde o amor, não demorará muito, ela vai perder a luz. Ela vai se apagando. Quando Jesus diz aqui que virei a você, irei até você, não trata aqui da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não. Esqueça isso. Mas que Ele irá julgar naquele momento a sua igreja. Ou seja, aquela igreja irá ser devidamente disciplinada, porque esqueceu, aliás, abandonou seu primeiro amor. Deixou de servir por amor. Amor ao Senhor da sua salvação. Éfeso foi uma grande cidade. Grande cidade, grande metrópole. Éfeso teve também uma grande igreja. Mas sabe o que aconteceu com toda aquela grande cidade e grande igreja? Sabe o que ela é hoje? Um monte de pedras, uma ruína. Só sobrou ruínas. Não passa de ruínas, que servem somente, sabe o que agora? Como atração turística. E nas ruínas não brilha mais a luz. Não brilha. Aquela igreja findou-se. Jesus diz: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
aqueles que têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus, estes, naquele momento, e hoje são advertidos e exortados a prestarem diligentemente atenção ao que o Espírito Santo diz à igreja. Então preste atenção. O Espírito profere uma promessa ao vencedor. Este vencedor são todos quanto creem em nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus e como o Senhor e Salvador. Ou seja, o vencedor é aquele que é um verdadeiro cristão, é aquele que teve um encontro com Cristo, é aquele que nasceu de novo, é aquele que foi transformado, é aquele que ama quem tanto lhe amou. Os vencedores aqui não trata de um grupo da elite da fé das igrejas, não. Portanto, nas 7 mensagens às igrejas da Ásia, os que tiveram uma fé verdadeira no Cordeiro Santo são os que por meio desta fé receberam vitória, e assim todos que creem no seu nome também receberão. O apóstolo João, em sua carta, fala também desta fé. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e este é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? A resposta: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo dá ao vencedor a certeza de vencer o mundo e as suas malditas tentações. O homem pecou, e por ter pecado ele foi banido da presença de Deus. Ele perdeu o direito de desfrutar da árvore da vida. Lá em Gênesis vocês vão ver isso, capítulo 3, versículo 22 ao 24. Porém, em Cristo existe vida eterna e abundante, queridos. O homem pecou e perdeu a presença de Deus, a comunhão com Deus, foi separado de Deus. Mas se ele crê em Cristo ele tem vida eterna e abundante. E Deus, por seu amor incondicional, Ele dá ao pecador a condição de trilhar sua vida pelo novo e vivo caminho, por Cristo. Jesus é o caminho que nos dá a condição de vida abundante. A igreja de Éfeso foi uma igreja descuidada, foi uma igreja que negligenciou o amor por Cristo. E aí, somos essa igreja? O que você tem feito por amor a Cristo? O que você tem se colocado à disposição, você tem feito por amor? As mamães cozinheiras sabem muito bem disso que eu vou falar agora. Quando a mamãe faz um prato bem gostoso e o filho saboreia aquele prato e diz: mamãe, estava uma delícia. O que foi que a senhora colocou aí? O que é que ela diz? Amor. Amor é o maior e único tempero que pode deixar a nossa comunhão com Deus saborosíssima. O amor a Cristo. Você pode fazer muitas coisas dentro da igreja, fora da igreja. Se você não fizer por amor a Cristo, não vale nada.
Assim como Éfeso. Onde ali existiu uma igreja que a princípio era luz, mas sabe o que foi que ela perdeu? Ela perdeu a visitação de nosso Senhor. O Senhor deixou de visitá-la. Os cultos aconteciam, terra, mas Jesus não estava lá. O bom samaritano acontecia, mas Jesus não estava lá. As pregações aconteciam, mas eram só palavras. Jesus não estava em meio àquela pregação. Ele não estava junto do pregador. Ali existiu a igreja que a princípio era luz, mas ela perdeu a visitação do dono da igreja. Ela perdeu a luz, porque Jesus é luz. A luz lá deixou de existir. E você como igreja, como é que está a tua luz? Cadê teu candeeiro? Está iluminando? Ou está debaixo da cama? Tira, crente, debaixo da cama. Você foi feito, você foi constituído imerecidamente como filho de Deus, como sacerdote do Senhor, como nação santa de Deus, para ser luz neste mundo. Deixe de sua rebeldia. Deixe de pecar contra o Senhor da sua salvação. E passe a declarar o seu amor com a verdade do seu coração. Éfeso, como muitas igrejas espalhadas, foram removidas dos seus lugares. Olha, escuta, igrejas têm deixado de existir, dando lugar a museus. Você pensa que é conversa o que está acontecendo na Europa? O que já está a passos largos nos Estados Unidos? O esfriamento a Cristo. As igrejas da Europa transformavam em museus. O berço do cristianismo, agora onde havia uma igreja que era luz, a luz foi apagada e agora deu lugar a um supermercado, deu lugar a um restaurante, deu lugar a bares, a boates, a lojas. Os candeeiros foram tirados do seu lugar, pois perderam o foco e o objetivo, ou seja, perderam a luz, porque nelas o amor foi abandonado. E encerro com a leitura de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Assim que eu tenho o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Cuidado, cuidado se você for uma igreja que não ama. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.